o emagrecimento como prioridade, pensando em alguns atendimentos que eu venho realizando e com a queixa. Na verdade, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre autocuidado, sobre a necessidade que nós todos temos de poder se posicionar e definir a cada momento o que é prioritário e o que é secundário, o que é importante e o que não é. E é sobre isso que a gente está falando aqui, da gente ver o quanto que o emagrecimento é prioritário a cada momento da nossa vida, da tua vida que está aqui me escutando hoje. Então, lembrando de alguns atendimentos, né, que eu realizo, quando uma pessoa me diz, eu não estou conseguindo, eu estou tendo que atender meus pais que estão doentes, que estão mais exigentes, que estão doentes, levar médico, aquela coisa, estou tendo que atender filhos que no leva e traz, nas questões emocionais que estão pegando, nas dificuldades escolares. Pensem, então vão se atravessando situações, problemas que, em detrimento, vamos pensar assim, no executivo que está lá tendo que cumprir meta na sua empresa, fazer relatório, no professor que está tendo que fazer prestação de contas, preparar aula, corrigir trabalho, naquele empreendedor que está ali planejando o evento, que está planejando atividades que são fundamentais para a empresa. E daí, nesse meio tempo, onde fica o emagrecimento? Ele é prioritário nesse momento ou ele cai na vala do que isso fica para depois? Porque agora eu tenho que atender 1000 coisas. Então, vejam que a gente está falando aqui de que como que a gente organiza processos de forma que a gente não descuide do trabalho, da família, das demandas do dia a dia, sem, no entanto, descuidar do nosso autocuidado, que é essa malandragem de poder, por exemplo, correr na academia e fazer uma atividade física, mesmo que seja 20 minutos. Isso é autocuidado. O emagrecimento, ele passa a ser prioritário, muitas vezes porque o médico sinalizou que a coisa tá feia, é a esteatose hepática, são as dislipidemias, triglicerídeos e colesterol alterado, é porque eu tô sinalizando hipertensão, doenças cardiovasculares. Mas ele também é prioritário, o emagrecimento, quando a gente está com depressão, mais ansiedade, mais cansaço físico, mais desânimo, quando a gente não consegue dar conta de tudo que a gente se propõe. Mas vejam que fatalmente, rapidamente, o emagrecimento fica em segundo plano quando os atravessamentos do dia a dia aparecem na nossa frente e a gente acaba se posicionando. Então, o nó que a gente vai desatar é como priorizar o emagrecimento e, através dele, se fortalecer no enfrentamento de tudo que acomete. Olha que interessante. Quando eu consigo emagrecer, eu fortaleço o meu poder de decisão, aumento a minha segurança, vem junto o aumento de autoestima, vem junto a sensação de que eu consigo, eu posso. Diferente de quando a gente está naquele estado de letargia, a gente não consegue sair do processo, não consegue dar o primeiro passo do autocuidado. Então eu fico postergando, eu preciso me cuidar, mas tá frio. Eu preciso me cuidar, mas eu tenho que atender o mundo, a empresa, os filhos, os pais, os bichinhos de estimação. É difícil priorizar o emagrecimento. Mas quando a gente entende que o emagrecimento ele é necessário por uma urgência física e mental, porque vai afetar todas as áreas da nossa vida, e a gente passa a ter solidão, a gente passa a se acompanhar da comida, a gente passa a ter cansaço para as demandas do trabalho, inclusive, né? Eu tenho visto as pessoas me dizendo, Flávia, agora que eu já emagreci esses primeiros 10 quilos, às vezes são 2, 3 semanas de uma alimentação
Super concordo, né, Vanessa? Claro. Então vejo assim, uma pessoa que está com excesso de peso, ela sente mais cansaço ao despertar. O sono dela às vezes é prejudicado. O intestino está virado, às vezes com diarreia, às vezes com abdômen distendido, às vezes com constipação. Tudo isso vai deixando um mal-estar físico, sem falar nas doenças como consequência do aumento de peso. E também as doenças mentais, no sentido de que o estresse, provindo desse cansaço, a ansiedade, por ter a sensação interna de que não dá conta de tudo, o perfilzinho, aquele nosso conhecido de quem tem excesso de peso, de uma autocrítica exacerbada, um autojulgamento, um perfeccionismo, eu tenho que ser o melhor em tudo que eu faço. E daí, de novo, o processo de emagrecimento vai ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Então, o que eu fiquei conversando essa semana com uma pessoa em especial? Quando ela diz, não tô conseguindo, tá difícil, tô atrapalhada, eu não consigo pensar no que eu vou comer, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais foram as dicas que eu dei para ela que vocês vão comentar aqui comigo se elas são úteis para vocês? Primeira coisa que eu vi é uma pessoa que não está conseguindo cozinhar, não gosta de cozinhar e não tem ideias para cozinhar, mas tem que dar conta porque mora numa família com um esposo, com filhos na casa. Bueno, então o que eu vi com ela? Tem alguns momentos que a gente até tem uma certa energia e uma empolgação de meter as mãozinhas nas panelas. No meu caso, Flávia, eu faço isso no final de semana, quando eu já dormi o suficiente, estou descansada, não vou ter que trabalhar à noite, e daí eu curto fazer alguma coisinha de jantar. Gente, quando eu faço essa refeição, ela é sempre excessiva, intencionalmente, ela é feita para sobrar e para haver um congelamento depois. Então, a primeira dica que eu dei para essa pessoa, que eu vou chamar de Silvia. Então, para Silvia, eu disse a primeira coisa, nos poucos momentos que tu estiver disposta a cozinhar, por exemplo, aqui no sul, esfriou a temperatura, caiu e tá friozinho. Cai muito bem uma sopinha. Então, uma sopinha de legumes de entrada num jantar, ela favorece o controle alimentar. Então, para poder ter esse sopão, quando é que eu fiz o meu, gente? No sábado à noitinha. O meu sopão foi confeccionado com um monte de vegetais da feira que eu estava na praia. E desse panelão, uma parte ficou congeladinha lá na praia, me esperando, quem sabe, para o fim de semana que vem. E uma boa porção eu trouxe para cá. Isso me deu uma sopinha ontem de noite, que foi segunda, vai para hoje e talvez dê até para amanhã. Então, o que eu combinei com a Silvia? Quando tu for cozinhar, tu vai fazer uma quantidade maior, intencionalmente, para poder ou deixar para o dia seguinte, ou poder já, de preferência, deixar para o dia seguinte e congelar uma parte. Esses dias depois de uma live de terça, eu acabei fazendo um risotinho de arroz integral Haris com cogumelo shiitake. Pois bem, o arroz já estava congelado pronto. Então, às 9 da noite, era fácil descongelar o meu arroz e refogar uma bandeja de cogumelo shiitake. Só que rendeu bastante. Então, eu comi aquela noite e já deixei uma porção separadinha, congelada. Então, se eu quiser hoje à noite, eu tenho isso. Então, a primeira dica foi, e para quem está aqui ouvindo, né? Da gente poder otimizar o nosso tempo. Já que eu vou fazer uma lasanha, ou vou fazer um risoto, ou vou fazer um franguinho desfiado para usar no meu lanche, eu vou fazer em grande quantidade, pensando no jantar, de preferência 12 horas seguinte, né? Porque se a gente for almoçar e jantar a mesma comida todos os dias, às vezes se torna cansativo. Então eu gosto, desde a pandemia, aprendi a fazer essa técnica. O que eu faço hoje na hora do almoço, fica para amanhã uma hora do almoço. Ou se eu faço hoje no jantar, vai ficar para o jantar de amanhã ou para depois de amanhã. Os vegetais estão sempre ali já higienizados, porque isso facilita. Hoje mesmo uma pessoa disse que comprou um secador de folhas que vai favorecer com que não tenha perda de alimentos que a gente já comprou. Pois então, essa dica é para todos nós. Quando formos produzir uma refeição que seja abundante. Esses dias eu fiz 2 quilos de feijão que eu comprei na estrada e daí tá tudo congeladinho para dar para meus pais e para mim quando quiser em porções menorzinhas para ter essa carta na manga. Bom, qual é a outra dica?
Não tenho condições de preparar nada. Hoje é terça-feira, nem pensar e amanhã o dia vai ser caótico. Como é que eu vou priorizar o meu emagrecimento, o meu processo de cuidado, a minha alimentação legal para não cair no pacote de bolacha, no congelado pronto, na teleentrega que não seja saudável? Eu vou pensar que amanhã eu vou almoçar fora, gente. Eu vou num buffet aquilo, aliás, adoro. Por quê? Porque no buffet aquilo eu tenho uma variedade de tudo aquilo que eu não vou ter condições de fazer em casa diariamente. Então eu vou estrategicamente me servir num buffet aquilo, começando pelos vegetais crus, frutas frescas e depois indo para os vegetais cozidos, para que o prato comece a ficar cheio das coisas que eu devo comer. E daí no cantinho ali, na metade, na outra metade eu vou botar um pouquinho de arroz integral, um pouquinho de feijão, e esse realmente é o meu prato preferencial, mesmo tendo outras tantas tentações num buffet aquilo. Vou colocar uma carne magra, branca, porque afinal amanhã é quarta-feira, e as frutas vão ser a sobremesa. Mas, por exemplo, hoje no buffet que eu fui, eu comi abacate que tinha. O creme de abacate está sendo frequente em vários lugares que eu frequento. Então, o creme de abacate foi a minha sobremesa, também além de uma fruta que eu tinha pego. Então, veja, segunda estratégia para quem não quer se descuidar no momento do estresse, da muvuca, da correria. É poder pensar que eu mereço ir num buffet aquilo e em 10, 20 minutos estou alimentada e não vou precisar lavar a louça nem panela. Show de bola! E daí vem uma terceira estratégia. Poxa, a comida de amanhã no restaurante que eu vou comer é bem legal. E desde a pandemia, todos os restaurantes têm marmitas para que a gente possa levar para casa. Ok? Então a minha terceira estratégia é, depois que eu almoçar amanhã, eu vou aproveitar que tem um peixinho grelhado super bom, um aipinzinho cozido em água ou uma batata doce assada e um monte de verdureba já limpinha, higienizada e apetitosa. E vou fazer essa minha teleentrega, que eu vou buscar, uma telebusca na verdade, para eu ter um jantar saudável. Beleza? Então já vimos 3 estratégias. Quarta estratégia. Esta paciente Silvia me comentou que a filha é muito organizada, que ela se cuida, que ela tem a nutri dela e que o almocinho que ela faz, ela sempre deixa para sobrar e já avisa, não mexo na minha comida porque de noite eu vou estar comendo isso. Que são geralmente legumes variados e ela faz uns quitutezinhos legais. E eu disse, Silvia, por que tu não pode pedir reforço para tua família? Por que tu não pode pedir para que a tua filha, meu dia de amanhã vai ser uma loucura. Será que na hora que tu for fazer o teu almoço, tu pode fazer mais abundante para que à noite nós tenhamos em casa uma comidinha das tuas? Bingo! Estão entendendo o que eu tô falando? A gente, sem se dar conta, muitas vezes utilizamos desculpas para justificar a nossa impotência e a nossa fragilidade naquele momento por conta das demandas e por conta da nossa dificuldade de organização. Porque tudo que eu estou falando aqui para vocês são estratégias de organização para eu não descuidar daquilo que vai vir, que é o impulso sem freio na comida. Quem tem obesidade, quem tem transtorno alimentar, quem tem dificuldade em lidar com uma alimentação no limite, no controle, vai ter em muitos momentos essa sensação, eu não consigo. Então o que eu faço? Vou comer aquilo que eu tô afim, o que está à disposição, aquilo que é o mais fácil. E isso justifica a nossa impotência ou a nossa dificuldade de lidar com essa habilidade e com o nosso posicionamento de dizer, eu consigo, vai ser o melhor que eu puder fazer hoje à noite, mas eu vou conseguir. O que eu tenho na geladeira? Eu tenho um frango desfiado, que eu quando fiz o frango desfiei, tá ali porcionado. Eu tenho uma lata de atum em óleo, beleza, tiro esse óleo e faço uma preparação com óleo. Não tenho nada em casa, Flávio. Ovos, todo mundo tem ovos em casa. Então eu vou fazer um omelete, mas um omelete de frios, de fiambres? Não, né? Vamos tocar vegetal nesse fiambre, nesse omeletezinho, para que ele fique rico.
Vou baixar a sopinha que está congelada, vou... Eu lembrei esses dias com um paciente que antigamente nos shoppings tinham batatas assadas, vocês lembram disso? Era uma moda que a batata vinha recheada, se abrindo com algum recheio que a gente escolhia. Isso é uma coisa extremamente fácil da gente fazer. Tendo batata inglesa em casa, a gente lava bem, coloca no micro-ondas e toca-lhe ela no micro até que ela vá se esbugalhando, se abrindo, rachando, e ali a gente bota um queijinho, a gente coloca uma cenourinha ralada, um atum, um franguinho, alguma coisa que dê um sabor legal, e pegamos aquela alface que já foi lavada, que tá sequinha dentro de um Tupperware durante 2, 3 dias, ela não morre ali, e a gente vai fazer ela fatiadinha como se fosse couve. Então daí, já apetece botar uma cenoura ralada, um tomatinho cereja, uns grãozinhos de semente de girassol. Pronto, então a gente tem ali uma salada legal com uma batata que vai ser um carboidrato do bem, porque é um carboidrato complexo, é um carboidrato que é da terra, não é nada processado. E a gente coloca ali uma proteína que seja legal pra gente não ficar com fome e não comer batata demais, beleza? Então, o que eu tô falando? Que quando eu estou com muitas coisas, quando a rotina tá virada, porque a gente não tá conseguindo dar conta de tantas demandas, a gente vai precisar parar alguns momentos para organizar o processo. Se eu organizo as compras, não vou ter condições de ir no supermercado, isso eu escuto muito também. Então a gente manda as compras virem numa tela entrega de hortifruti, nos orgânicos que estão cada vez mais acessíveis, num familiar, de novo, vou acessar o familiar, que pode ser um filho adolescente, que pode ser o marido que não chegou em casa ainda, e a gente vai pedir com todo amor e carinho, querido, me traz umas coisinhas aqui que eu não tenho em casa. Esse abastecimento da casa é fundamental para a gente poder estar organizado e poder brincar rapidamente no que precisa. E ainda temos, vamos pensar numa quinta alternativa para quem está na loucura, é pedir realmente uma teleentrega. Mas daí fazer boas escolhas. Que tele existe que a gente pode solicitar que não seja frita, que não seja gordurosa, que não seja completamente sem nutrientes importantes dos quais eu preciso. Né? Então vejam que quando a gente prioriza o emagrecimento, e para mim emagrecimento tem a ver com autocuidado, porque o oposto, né? O excesso de peso e as escolhas inadequadas, que pouco saudáveis, eles vão estar gerando o adoecimento físico, mental, adoecimento social, o adoecimento emocional. Então a gente não está falando de algo que a gente possa relevar, que a gente possa deixar em segundo plano. E daí eu sempre lembro de umas palavras mágicas de um colega da PUC, um professor muito querido, que ele dizia: professora Flávia, na hora que uma amiga tocar o telefone e lhe convidar para tomar um café, porque ela está se separando, ou porque ela está com saudade, ou porque ela está precisando de um apoio, e a senhora estiver preparando um congresso, participando de um artigo científico para uma revista com prazos, nessa hora defina o que é prioritário e o que é secundário. Essas palavras eu nunca vou esquecer e eu as utilizo no dia a dia no consultório. Gente, isso é para nós, para todos nós, para cada um de nós. Quando algo nos chama, e diariamente, pelo menos eu me sinto dividida, né? Porque sempre tem várias coisas importantes me solicitando. O que é essencial e o que é secundário? O que é prioritário e o que é secundário a cada momento? Muitas vezes a gente tem que exercitar o dizer não, dar o limite e dizer isso eu resolvo daqui a pouco, ou isso eu vou deixar para amanhã. Porque no geral, o cuidado com os nossos queridos, com os entes queridos, com os nossos familiares, ele precisa ser o prioritário, assim como os nossos amigos. Mas o nosso autocuidado tem que entrar nesse rol. É quando a gente foge um pouquinho da rotina e vai fazer os 20 minutos, 30 na academia e missão cumprida.
Melhor fazer um pouco do que não fazer nada, certo? Melhor perder um tempinho aqui preparando o domingo do que eu vou e que eu devo comer durante a semana, do que me envolver com atividades, com demandas familiares, com compras que tem que ser feito, providências de coisas da casa. A gente se envolve e daí esquece de si, e daí vai começar a segunda-feira a tucanada de novo e a gente não priorizou o emagrecimento. Um programa alimentar como esse que eu desenvolvi, acredito e acompanho muito de perto as pessoas que seguem, o programa alimentar ele exige cuidado. É cuidado de mim quando eu trago para casa tudo de bom de uma feira para eu poder me apoiar. Quando eu não esqueço de sair de casa com as minhas bergamotas, e daí uma pessoa diz, tá, mas e daí eu vou encher de mau cheiro o carro do marido ou da filha que tá me levando? Descasca antes, deixa no saquinho plástico e leva contigo, e daí tu pode comer numa boa, assim eu tenho feito, e daí as mãos ficam legal. Então, são posicionamentos que a gente está falando que nos ajudam a garantir a organização, a prioridade e o autocuidado. E o que isso vai repercutir? Vai nos dar força, energia, vai nos deixar mais aptos a tomar decisões e a definir o que é prioritário a cada momento. Então a gente começa a ficar mais feliz. Essa semana atendi uma cliente nova que me contou que a vida dela está sendo cozinhar e trabalhar. Porque ela trabalha até o meio-dia, para correndo para fazer a preparação dos alimentos para os filhos que vão chegar da escola, 15:45, prepara a refeição para a gurizada e para ela. Em seguidinha ela já começa no home office a trabalhar até 7 da noite. Quando ela encerra o trabalho, você já deve ter imaginado, vida de executivo, vida de bancário, vida de professor. Muitos de nós estamos assim. 19 horas quando ela está encerrando, e isso é cedo, ela tem que fazer o quê? Cozinhar o jantar. Então vejam que loucura. E daí eu pergunto, o que tu faz de bom para ti durante a semana? Não faz. A comida, daí demos risada. A comida ocupou o tempo, porque ou tá cozinhando ou tá trabalhando. Gente, não tem como. O peso vai subir, porque não tá tendo prazer no que tá fazendo, não tá tendo descanso mental, não está podendo desfrutar do dia a dia, daquela pizza que a gente divide o nosso tempo, né? De 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Vocês vão dar risada aqui comigo, né? Como assim 8 horas de lazer? Dentro das 8 horas de lazer, dessa pizza dividida em 3, nós precisamos ter o descanso, não o do sono, mas o descanso no sentido do ócio, do contato com a natureza, de poder escutar uma música, de ler algo diferente, de não ficar só nas redes, né? Mas poder assim se presentear com um café com uma amiga e por aí vai. Então, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho ou estudo, atividades, né, laborais, e 8 horas de lazer. Ali nesse lazer, a gente compõe a nossa relação com o alimento. Olha como é importante. E muitas vezes a gente está engolindo a comida numa questão assim de minutos. E daí a gente come tão vorazmente, tão rapidamente, durante a semana, na correria, que no final de semana que a gente teria um pouco mais de tempo, a gente repete porque já se instaurou um padrão alimentar. Então vamos lá. A gente está falando de priorizar a minha saúde física e mental, que está sendo sinalizada quando o meu corpo está acima do peso. Porque eu estou comendo ou muito, quantidade, ou estou comendo muito errado. E daí isso está fazendo com que eu perca energia vital. E não chego nem a me dar conta do que está em desequilíbrio. Porque quando a gente prioriza um programa de saúde alimentar, eu passo a cuidar mais de mim, eu fico mais atento à cor do meu xixi. O xixi de vocês está bem transparente, bem clarinho. O cocô tá redondinho, saindo de um jeito que não tá duro, não tá embolotado e não tá diarreico.
Vocês conseguem prestar atenção nisso? Conseguem ter tempo de passar o creme no cabelo, fazer, enfim, manicure, que dá aquela sensação de prazer, de autocuidado? Ou vocês estão no turbilhão que a gente está vivendo, né, principalmente no mundo do trabalho, mas eu vejo mulheres aposentadas que eu atendo, que quando elas não estão mais trabalhando, elas estão envolvidas com 1 milhão de coisas. É com o cachorrinho que está doente, é com o filho que está precisando ajuda, é com os pais que estão velhinhos e que demandam, né? Assim como eu também tenho os meus que ficam demandando a nossa atenção. O leva e traz, o busca, o acompanha, o verifica se estão tomando o remédio certo, enfim. Então vejam, para que eu possa cuidar dos outros, eu vou ter que começar cuidando de mim. E como que isso faz? Olha, hoje eu atendo 1 vez por semana, 1 horinha de um acompanhamento individualizado ou grupal, e que ele abastece da energia para o autocuidado de uma forma impressionante. Isso já é uma parada no tempo. Então, se eu não vou parar diariamente 1 hora, pelo menos 1 vez por semana. E aí já começa o autocuidado. E nesses nossos bate-papos no consultório ou online, a gente vai se dando conta que, opa, eu quero mais. Então vou começar a botar atividade física 2 vezes por semana. Quem sabe um pilates, quem sabe um alongamento, quem sabe uma natação, uma hidro, uma bolinha. Enfim, descobrir aquela atividade física que faz eu pensar em mim, nada mais do que isso. E daí uma coisa vai puxando a outra e a brincadeira começa a ficar gostosa. A brincadeira do autocuidado. Deu para captar as 5 possíveis estratégias para quem está decidida ou decidido a se organizar para manter essa vigilância, esse cuidado e se sentir melhor consigo? Até a próxima terça, espero todos vocês e muito obrigada pela participação. Me contem, podem mandar no direct se essas dicas ajudaram a você se organizar melhor para poder ter uma efetividade no emagrecimento. Um grande abraço, beijo e uma ótima noite.